mais uma noite. Esse dia é marcado também pelo aniversário da Igreja de Agrestina, desta congregação tão amada, que iniciou com trabalhos com as crianças. As crianças que deram início a esse trabalho. Foi um trabalho muito abençoado por Deus. Apesar de muitos desacreditarem nesse trabalho, o Senhor mostrou que não depende de homens para que sua igreja seja estabelecida. Depende apenas dele. E quando ele levanta os homens, as mulheres e as crianças que ele escolheu, ele também capacita este povo. Aqui estamos nós, 19 anos de igreja, de congregação do departamento missionário. Estamos aqui felizes, buscando o nosso Deus. E o texto que vamos usar para o nosso momento com o Senhor a nos falar é o Salmos 92. Salmos 92. Que diz assim o Salmo: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegrastes, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade. Nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. O encontro do crente com a felicidade é o que podemos trazer aqui de sentido para este salmo. Quando este salmo foi criado, ele foi criado justamente com o propósito de fazer sentido o culto ao Senhor. Este salmo é um salmo sabático, é um salmo onde se adora ao Senhor, onde se busca ao Senhor na igreja, no templo do Senhor. Então nós vemos aqui que é o encontro do crente com a felicidade. E eu trago uma reflexão aos irmãos. Questionem no coração: o que os homens dariam para ter a felicidade garantida? O que os homens dão em troca da felicidade? Quantas pessoas vivem buscando a felicidade? E onde elas buscam a felicidade?
Alguns buscam a felicidade na bebida, outros buscam a felicidade nas drogas, ainda outros buscam a felicidade no dinheiro, em posses, em sossego, buscam felicidade na paz, buscam felicidade no isolamento, buscam a felicidade no ajuntamento, buscam a felicidade no casamento, buscam a felicidade no divórcio, buscam-se a felicidade na igreja, busca-se a felicidade na sua fidelidade ao dízimos e ofertas. Então, tanto crentes como ímpios, todos parecem que estão em busca frenética pela felicidade. Mas, quantas pessoas são felizes? E o que de fato faz com que sejam felizes? Como encontrar a alegria, a paz, a felicidade? Os crentes podem estar pecando sem nem perceberem. Estão vindo para a igreja pecar. A presença dos crentes pode ser uma afronta a Deus. E nem percebem, não é por maldade, mas é por ignorância. Porque se o crente vem para a igreja, porque ele está em busca da felicidade, ele está pecando. Não se vem para a igreja em busca da felicidade. Se o crente obedece à lei de Deus, porque ele quer a felicidade, ele também está pecando. Como dizia Billy Graham, em nenhum lugar nas Escrituras você vê Deus mandando se buscar a felicidade. O crente, quando busca a felicidade, ele peca. Ele erra gravemente contra o Deus Altíssimo. Na verdade, ele está fazendo da felicidade o seu Deus. Não se busca nada, ninguém que não seja o Altíssimo. Deus não te quer preocupado com a felicidade. Ele te quer preocupado com tua vida com Ele. Esqueça a felicidade. Siga em direção ao seu Deus, busque-o intensamente. A felicidade é uma consequência. É o que vem após a busca de Deus. Esse pecado oculto, camuflado de santidade, precisa ser extirpado do meio do seu povo. O falso Deus felicidade anda sendo venerado por muitos crentes. É preciso dar um basta e buscar, de fato, aquele que é único na tua vida. A alegria não se busca. A felicidade não se procura. Ela já é do cristão. É algo que te pertence, é algo que está dentro de você. Se você não é feliz, é porque você não está sabendo como lidar com aquilo que você já tem. Onde está a felicidade? Felicidade está no crente. Você pode ver isso nos Salmos. O salmista, ainda desconhecido de quem criou este salmo, alguns desconfiam que foi Davi, mas não se há provas para isso, mas o que importa é que este homem de Deus, ele trouxe revelações a respeito da felicidade do crente. Ele diz, do versículo 1 ao 5, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então ele não está preocupado com a felicidade, ele está preocupado em saber que o bom de fato é louvar ao Senhor. Que o bom é, a cada manhã, anunciar a misericórdia e durante as noites, a fidelidade de Deus. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegrastes, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas tuas obras, nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos. Que profundos. A alegria está nos teus louvores a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, com instrumentos, com aquilo que você tem, com aquilo que você possui. A alegria, a felicidade está nos louvores a Deus.
A alegria está na proclamação da palavra de Deus, na proclamação dos grandiosos feitos de Deus, em todos os feitos do Senhor. Para isso você precisa conhecer as Escrituras, para você ver o que Deus fez com o seu povo nas Escrituras. Para isso você precisa também conhecer a história dos pais da igreja, para você ver os grandiosos feitos do Senhor na história. Você precisa também conhecer a história dos pré-reformadores. E você vai ficar vislumbrado, maravilhado, encantado com o que Deus realizou na vida deles, na vida dos reformadores. Você precisa proclamar os grandiosos e poderosos feitos do Senhor, inclusive na tua vida. Mas os crentes parece que só têm o que falar, alguns, vamos ser justos, alguns parecem que só têm o que falar de ruim, como se Deus só fizesse coisas ruins em suas vidas. Não conseguem enxergar as incontáveis bênçãos da mão poderosa de Deus, cuidando detalhadamente de cada parte do teu ser. Anunciar de manhã a tua misericórdia, falem do Senhor, proclamem a Cristo, durante as noites, a fidelidade dEle. Sim, aí está o segredo da felicidade, o você viver em Deus. A alegria também, a felicidade está no reconhecimento. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas tuas obras, nas obras das tuas mãos. Senhor, tu me alegrastes, porque é o Senhor que está lidando comigo. A tristeza do crente é viver prosperamente pelas mãos do diabo. Não adianta o crente ter saúde, ser próspero, se ele anda em comunhão com o diabo. Isso não é felicidade. Isso é uma felicidade transitória do pecado. Mas a alegria verdadeira é saber que a mão de Deus é que cuida de você. Como já disse Calvino, João Calvino sofria de mais de 9 enfermidades. E muitas vezes ele precisava ser carregado para o púlpito, porque ele não suportava, não conseguia andar. E ele dizia: Senhor, a tua mão está me esmagando, mas eu louvo, engrandeço, exalto o teu grandioso nome, porque é a tua mão e não a do diabo. Você falar daquilo que Deus está fazendo na tua vida, quão grandes, Senhor, são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. Então, à medida que você reconhecer o que de fato Deus é na tua vida, o que Ele está fazendo, a partir daí é que você vai entender o que é a alegria. A alegria que já existe dentro de você vai transbordar, e pessoas louvarão e engrandecerão a Deus por causa desta alegria. Se você não é uma pessoa contente, se você não é uma pessoa feliz, se você vive murmurando, se você vive insatisfeito, cabisbaixo, há um motivo para isso. Há uma razão para isso. Sabe qual é? É porque você não louva ao Senhor. É porque você não proclama o nome do Senhor. É porque você não reconhece os seus feitos na tua vida e na história. Porque no dia que você fizer essas 3 coisas, louvar ao Senhor, proclamar o nome dEle e reconhecer os seus feitos, é impossível você não ser um crente alegre. Por isso que o salmista diz no Salmo 106, aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Sabe para quê?
para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Então é isso que faz com que o crente expresse, viva aquilo que ele é de verdade. Enquanto ele não fizer isso, enquanto ele não louvar ao Senhor, não for um instrumento de louvor a Deus, enquanto ele não proclamar o evangelho do Senhor pelos 4 cantos da terra, enquanto ele não reconhecer os feitos do Senhor, ele vai viver como uma farsa. Ele viverá infeliz, insatisfeito, sendo alguém que tem dentro de si a felicidade. A alegria não se busca, a felicidade não se procura. Ela já é do cristão. Mas onde ela está, a segunda coisa que precisamos entender é que ela passa longe do descrente. Precisamos entender também aonde ela não está, para que você não pegue o rumo errado e depois descubra que toda a tua busca foi inútil. Veja o que diz do versículo 6 ao 9. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isso. O inepto é o homem sem entendimento, é o ignorante. Na linguagem popular, é o homem burro, que não entende nada do Senhor. E o estulto é o estúpido, aquele que só pensa em loucura. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Aí você vê o ímpio prosperando, vê e diz, nossa, porque não sou eu ali naquele lugar? Se você estivesse no lugar do ímpio, você lamentaria por toda a eternidade, ardendo no inferno. Porque o Senhor está dizendo que aquilo é transitório. Da mesma forma que o teu sofrimento é transitório, vai acabar em breve, a felicidade do ímpio também terá fim. Logo, tu, porém, Senhor, és altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Então, a felicidade, ela não está nos ímpios, naquilo que os ímpios possuem, naquilo que eles conquistam. A felicidade está longe da ignorância. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Então, se você não tem interesse por conhecer mais e mais o seu Deus, se tanto faz conhecer a Deus, se você prefere passar seu dedinho ali nas telas do seu celular para ver memes e para ver incessantemente, incansavelmente, novos vídeos, coisas que trazem novidade para a tua vida, mas você não tem o mesmo ardor, a mesma intensidade ou até mais, por conhecer o teu Deus, por estudar as Escrituras, por aprender sobre Ele, você é um inepto, você é um ignorante, você é um estulto, você é um estúpido, nunca encontrará a felicidade. A felicidade está longe da prosperidade, não se enganem. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Então não passa pela prosperidade também. Felicidade não. A felicidade está longe da prosperidade. Aqueles que acham que o rico é feliz, se ilude. Ele é um infeliz. A felicidade também está longe daquele que se esquece de Deus. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Então, aqueles que não têm interesse por Deus, são inimigos de Deus. Muitas vezes você pensa que, é inimigo do Senhor aquele ateu, vê como ele fala mal do Senhor. Você pensa que inimigo de Deus é aquele
que tem raiva dos crentes. Eu não suporto um crente, aqueles bodes. Você pensa que inimigo de Deus são apenas essas pessoas, mas não. Muitas vezes você mesmo se comporta como inimigo, quando você deixa de lutar com o Senhor, lutar pelo Senhor. Quando você deixa de se envolver com Cristo, você é inimigo dele. Ele mesmo diz: aquele que comigo não ajunta, ele espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Eu não gosto de falar mal dos crentes, não. Eu não sou crente, também não tenho nada contra. Até admiro, mas não quero ser, não. É um inimigo de Cristo. Está lutando contra Cristo. Se não é por Cristo, é contra ele. Então a felicidade passa longe dessa pessoa, porque ele não tem entendimento. Se você confia nas aparências, nas sensações, além do Senhor, você é um infeliz. Quantos casamentos já não foram desfeitos por sensações, por sentimentos, por emoções? Quantas coisas que você poderia ter conquistado na vida não foram deixadas de lado por causa de sentimentos e sensações? Não é a aparência que vai mostrar para você o que de fato tem valor e te faz feliz. Você não está sentindo mais aquele encanto que sentia pela sua esposa, pelo seu marido, por coisas de valor, pela tua igreja. Isso é um pecado teu. Não é para você seguir essa emoção, não é para você seguir esse sentimento. Pelo contrário, é para você combatê-lo, guerrear contra ele, fazer dele o teu inimigo. Eu sinto prazer por pessoas do mesmo sexo. Isso é pecado. É para você guerrear contra ele. Eu gosto das coisas fáceis. Quando ninguém está olhando, eu pego o que é dos outros. Tem prazer nisso? É pecado. Mas é tão bom. Sim, o pecado dá prazer, mas o fim dele será a tua destruição. Não confie nas suas sensações. Veja só, o Salmo capítulo 2, do versículo 1 ao 5 diz: por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Vocês sabem dizer? Por que os ímpios, os incrédulos se enfurecem e imaginam tantas ilusões, loucuras? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Jesus Cristo, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos os pós das suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Sabe por que o Senhor ri e zomba da dureza de coração dos homens? Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O Senhor sabe que está perto o fim deles. Ou você está com Cristo e é feliz, ou você será esmagado na felicidade transitória do mundo, do pecado. O Salmo continua dizendo isto: eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo monte Sião. Isso é o Pai falando do Filho Jesus. Proclamarei os decretos do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Isso é Cristo na sua autoridade. Seja você quem for, cuidado aonde você anda buscando a sua felicidade, porque ela pode estar afrontando o Filho de Deus. Corra e beije o filho enquanto é tempo, ou espere a ira do Pai. Observe o que diz do versículo 10 por diante. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Vocês percebem aonde está a alegria? Onde está a felicidade? A felicidade não está em lugar nenhum.
senão no Senhor. Alegrai-vos nele com tremor. E aí o salmista diz: beijai o filho, para que não se irrite. E não pereças no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Aí está a felicidade. Aquele que abraça o Filho, Jesus. Aquele que ama Jesus Cristo e que beija Jesus Cristo. Que o ama de verdade. É nele que está a felicidade. A alegria não se busca. A felicidade não se procura. Ela já é do cristão. Mas aonde está a felicidade? A felicidade está na contrariedade. A felicidade está naquilo que o mundo vê como infelicidade. O que o mundo vê como maldição, veja como felicidade. Porque o salmista, ele continua dizendo, no Salmos 92, do versículo 10. Porém, tu exaltas o meu poder como boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda fruto, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aqui o Senhor Deus usa a figura das palmeiras e usa a figura do cedro. Quem não sabe a utilidade de uma palmeira? Quando você está em calor intenso, num sol que te desgasta, e você encontra palmeiras para que você se refugie debaixo de suas sombras. Assim são os crentes. Assim são aqueles que são felizes, de verdade, aqueles que têm Cristo. Eles servem de sombra para os cansados e oprimidos. Mas é usada também a linguagem, a figura do cedro. O cedro é uma árvore majestosa. Ela cresce nas alturas, nas montanhas da Turquia e do Líbano. E são, de fato, gloriosas. É tanto que os reis dos tempos bíblicos construíam suas casas, seus palácios de cedro. O templo de Salomão foi também construído com cedro do Líbano. E aí você observa que Deus está usando uma figura de uma poderosa árvore para demonstrar como é feliz o crente, o cristão. Quando os justos começam a crescer, inevitavelmente também eles começam a despontar em majestade e beleza diante de Deus. E as pessoas começam a ver o quão feliz é alguém que tem o Senhor. Mas o cedro, ele cresce em resistência. Ele tem a sua maior estrutura na raiz. O cedro tem raízes profundas. É por esse motivo que são tão resistentes, que os grandes ventos não conseguem derrubá-los. A raiz cresce até 1,5 metros de profundidade nos 3 primeiros anos de vida. Então, você vê o cedro pequenininho ali, mas você pensa que é aquela coisinha insignificante, mas você não sabe o tamanho da raiz que está crescendo. Porque ela cresce 1,5 metro de profundidade em 3 anos, enquanto o broto, a parte de cima, tem apenas 5 centímetros. Aí você diz, oxe, quem dá? Não dá nada por isso. Mas existe mais de 1,5 metro de profundidade. O cedro começa a crescer, de fato, depois
do 4º ano de idade. E ele chega a 50 metros de altura. A circunferência do caule pode chegar a 14 metros, em média. E o crescimento é lento, porém é constante, por volta de 20 centímetros por ano, mas cresce forte. Essa figura representa muito bem o crescimento do cristão. Muitas vezes o cristão se converte, tem pouco tempo, conhece pouco de Bíblia, mas vive de fato aquilo que conhece, está enraizado, enquanto o joio, o iluminado, decora a Bíblia de capa a capa e tem versículo para oferecer à torta e à direita, mas não tem raiz nenhuma, não passa de um joio. Como estão as tuas raízes? O que seria dos crentes sem as dificuldades por eles enfrentados? Sabe o que é que faz as tuas raízes serem profundas? As bênçãos do sofrimento, as bênçãos da dificuldade. Porque o cedro sabe que vai precisar de raízes, porque ventos intemporais irão assolá-lo. Por isso que ele cresce em raiz. Se não fossem as dificuldades, o sofrimento, você jamais conheceria a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Não teria como conhecer. Como diz o salmista no Salmo 106, do 6 por diante. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Então, à medida que eles viam Deus agindo para salvá-los dos seus próprios pecados, eles começaram a conhecer as misericórdias do Senhor. Jamais se maravilhariam com os grandiosos e poderosos feitos de Jesus Cristo, se não fosse o mal que te alcança. Repreendeu o mar vermelho, e ele secou, e fez-los passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os redimiu do poder do inimigo. As águas cobriam os seus opressores, nenhum deles escapou. Então, creram nas palavras e lhes cantaram louvores. Graças a quê? A opressão, ao sofrimento, a pressão que vinha contra eles, por meio de Faraó e seus soldados. Todo aquele pânico, aquele pavor, aquele sofrimento, fez com que eles conhecessem a poderosa mão de Deus. E aí eles poderiam louvar, e aí eles poderiam proclamar, e aí eles poderiam reconhecer. Então, o encontro com a felicidade, o encontro do crente com a felicidade, passa pelo Senhor. A alegria não se busca, ela não se procura. A alegria, a felicidade já é do cristão. Mas onde está ela? Ela está no crente, está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Mas ela também passa longe do descrente. E ela está nas dificuldades que o crente enfrenta. Então, ao invés de lastimar pelas dificuldades, lute e as vença. Mas lute e vença suas dificuldades no Senhor, para que você perceba aonde está o segredo da felicidade. A nossa pequena congregação está completando 19 aninhos, mas com muita raiz, com a palavra de Deus, reconhecendo o que Deus fez por ela, louvando esse Deus que merece toda a nossa gratidão e entendendo que não é longe do Senhor que estaremos seguros, mas é perto do Senhor, é debaixo de sua sombra, para que a gente possa crescer como o cedro do Líbano.
Que Deus abençoe aos irmãos.